O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos ouvindo exatamente este paralelo que há entre o Antigo e o Novo Testamento. E somos convidados exatamente a fazermos este passo. Todo o Antigo Testamento, a lei, portanto, aquilo que os fariseus, os mestres da lei, como o nome mesmo já diz, queriam preservar de alguma forma, se esquecem qual a finalidade da lei. A finalidade da lei é exatamente fazer esta transição para que o Senhor, sendo um bom pedagogo, pudesse então vir com todo poder e glória em Jesus Cristo. Por isso que Jesus é o pleno cumprimento da lei. Tudo aquilo que a lei de alguma forma foi abrindo espaço, abrindo caminhos, foi para que o caminho, a verdade e a vida pudesse fazer parte daquele povo. E por isso então, em Jesus nós encontramos a plena realização da lei. E nós ouvíamos neste fim de semana que o pleno cumprimento da lei é o amor. O amor é a lei de Jesus. Se nós entendêssemos que todo tipo de lei que fora descrita, que fora deixada por nosso Senhor, se resume a esta lei, amar o próximo como a ti mesmo, e aí se encontra o resumo daquilo que precisamos estar observando, nós certamente entenderíamos melhor todas as ações de Jesus Cristo. E certamente Ele não seria crucificado por nós mesmos, haja vista a nossa disposição em nós mesmos sermos crucificados à disposição da lei e do amor. Por isso, nós entendemos a razão pela qual nós precisamos também nos estender, nos direcionar a Jesus Cristo, para que assim sejamos preenchidos com o amor de carne. Por isso que a Sagrada Escritura, especialmente no tempo da quaresma, nos convida a rasgar o peito, e não as vestes. Não as vestes, mas o peito o Senhor manda rasgar. Para que assim nossos corações se direcionando, nossos corações ressequidos, mesquinhos, que às vezes só quer cumprir leis, e às vezes nem isso, É óbvio que nós precisamos observar as leis, os mandamentos, não é? Mas cada uma destas leis e mandamentos precisam ser observados a partir do amor. São Filipe Neri, se não me falha a memória, ou um santo contemporâneo, dizia, que às vezes se está no momento de oração, estou na capela e toca, à porta um necessitado, um faminto, um pobre, eu devo deixar o Senhor que está na capela, que eu estou fazendo companhia a Ele,
e servir o Senhor que bate à porta. É o mesmo Cristo, o mesmo Senhor. A lei diz que eu preciso estar na capela rezando em oração. Mas esta mesma lei me ensina que o amor faz com que a minha oração se torne obrigação na necessidade de servir o pobre, de servir o necessitado, de servir aquele que está precisando de mim. E por isso eu devo servir o Cristo que está no altar e o Cristo que está, portanto, à minha porta, que pede, que solicita, que estende a mão para mim. Por isso que Pedro, naquele determinado momento, depois já da ressurreição de Jesus e de sua subida aos céus, então há aquele pobre na porta do templo pedindo, né? E então Pedro diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Receba Jesus Cristo, aquele pelo qual é a única coisa que eu tenho, é a única coisa que você realmente pode ter. E aí, perceba que antes de entregar Jesus, que é a única coisa que Pedro tinha naquele instante, naquele momento, ele pede para que o homem pudesse olhar para ele. Ele olha para aquele homem e fala: olha para mim. E aquele homem cheio de esperança, certamente, esperando alguma coisa para saciar talvez a fome, para saciar alguma coisa que tinha por necessidade naquele momento, estava alimentando a esperança naqueles que acabaram de pedir que ele os fitasse. E é isso que também escutamos neste evangelho. Jesus estava na sinagoga, se encontrava aí um homem de mão ressequida. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, às vezes nós que temos uma situação muito simples, já fazemos e temos esta experiência. Imagina, por exemplo, alguém que está fazendo implante dentário, e arrancou alguns dentes da frente ou coisa assim. Esta pessoa já começa a evitar sair em público, esta pessoa já se sente um pouco mais distante, ou quando vai falar, tenta esconder a boca, ou quem sabe usar até uma máscara, não é? Imagina uma situação de que um homem estava com a mão ressequida e que tinha, além da situação física, já de chamar a atenção, também tinha uma situação espiritual, de que aquele homem é um desgraçado, porque aquele homem é um pecador, porque provavelmente ele fez algo terrível e por isso tem esta situação que Deus o puniu e por isso então está agindo assim, e por isso tem esta situação. Então, só pelo fato de tudo isso estar acarretado, este homem já certamente estava sentado muito ao fundo, atrás de todo mundo, não querendo ser visto por ninguém, não é? E aí Jesus pega e pede para que ele viesse, se colocasse de pé e se colocasse no meio de todos. Levanta-te e fica aqui no meio, vem para o meio. Eu me lembro que o tema do meu acampamento era exatamente este, levanta-te e vem para o meio. E Jesus estava na camiseta, na figura, estendendo a mão e olhando fixamente para cada um de nós, assim, então pedindo exatamente isso, para que nós tivéssemos a coragem de nos levantar e de nos colocar no meio. Por qual razão disso? Não para fazer com que todos voltassem a olhar para mim, mas para que todos pudessem observar as maravilhas que o Senhor faz. E que maravilhas são essas, senão esta generosidade também que eu preciso ter, de estender a mão, de estender o coração, de estender a minha mente, para que assim eu consiga verdadeiramente transformar a minha mente, transformar o meu coração, transformar a minha mão em direção ao Senhor. E aí, então, o Senhor, o homem, quando se colocou de pé diante de Jesus, no meio de todos, Jesus primeiramente faz um questionamento, de modo que aqui queria explicar que a lei, na verdade, estava submissa, estava debaixo do amor, estava debaixo do serviço. Disse então Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Acontece, minha gente, que aqui, talvez eles pudessem pensar: olha, a gente não fez o mal, não foi? Não foi culpa minha que este homem está com a mão ressequida. O que eu tenho a ver com isso? Eu não fiz o mal. Mas também não estavam fazendo nada de bem, nada de bom, não é?
eles estavam achando que o fato de não terem praticado o mal para com aquele homem, então estava tudo certo. Acontece que muitas vezes a omissão já faz com que a gente pratique o mal. O fato da gente se esquivar daquilo que precisamos fazer já é uma prática maléfica. Lembram-se da parábola do bom samaritano? Quando Jesus conta que um homem foi pego em assalto por outros homens, e ele então apanhou tanto, ficou lá jogado no chão, quase morto. E aí vem o sacerdote, vê o homem lá caído, corta, o caminho e continua a sua vida. Depois vem o levita, vê mais uma vez aquele homem caído, desfalecido, sangrando, mesma coisa, passa adiante e segue sua vida. Porque talvez estava até atrasado, quem sabe, para a celebração, porque precisava ir para o templo, para a sinagoga, ou quem sabe precisava ir até a casa, não sei, estavam apressados. Ou simplesmente o fato assim, não foi eu quem fiz o mal, então o que eu tenho a ver com isso? Eu não quero, o sangue é impuro e aí eu vou ter que fazer o rito de purificação, vai ser muito trabalhoso, deixa aí. O que eu tenho a ver com isso? Imagina um acidente que acontece na rodovia, há umas 2 semanas atrás, por exemplo, quando eu estava saindo de Perobal, fui rezar missa lá em Perobal, tinha acabado de acontecer um acidente, não tinha nem ambulância, não tinha nem polícia lá. Eu poderia simplesmente seguir a minha vida. O que eu tenho a ver com isso? Não foi eu que acidentei, eu não estava envolvido em nada, a polícia nem está aí ainda. O que eu preciso fazer? Eu precisei, porque o Senhor nos ensina a fazê-lo. Só a omissão, a indiferença faz com que não tenhamos mãos ressequidas, mas corações ressequidos. E aí, ao entendermos que entre o bem e o mal, que nós precisamos agir, porque se nós nos omitirmos, se nós ficarmos indiferentes, nós já estamos agindo mal, porque o Senhor nos ensina a fazer algo, a nos colocar prontos. Fez então com que eu precisasse parar, atender, perguntar se eram católicos, perguntar se queriam sacramentos, se queriam se confessar, fazer sinal para que os outros carros não se acidentassem também, porque estava tudo escuro, ninguém enxergava nada naquele momento. Também precisamos, portanto, nos colocar a serviço do outro. Por isso Jesus está perguntando: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? E aí depois eu soube que uma daquelas senhoras havia falecido. E se tivesse então falecido, e eu falasse, eu poderia ter parado. E agora? Poderia ter dado a unção dos enfermos e ela poderia ter salvado. E agora? Eu me omiti. Eu deixei, portanto, que passasse aquela oportunidade. Eu fui omisso. Eu fui coração ressequido. E por isso então o Senhor, olhando para cada um daqueles homens que ali estavam, os que estavam ao seu redor, Jesus então diz ao homem: estende a sua mão. Talvez a vergonha, talvez a timidez fizesse com que aquele homem simplesmente saísse correndo, Não sei, poderia se portar assim. Imagina, já tem toda essa situação, olha o constrangimento que está acontecendo aqui. E aí, ao invés de estender a mão, ficasse retraído, começasse a se tremer inteiro, quem sabe talvez até desmaiasse. Mas não, aquele homem decide obedecer Jesus. Percebe que Jesus tem autoridade na sua fala. E então, ao estender a mão, ou seja, ao fazer com que a sua mão se direcione a Jesus, neste mesmo percurso, o homem então fez com que sua mão ficasse curada, confiando no Senhor, manifestando, portanto, a coragem, a generosidade de dispor e ser obediente a Jesus, não ser indiferente também, assim como todos aqueles que ali estavam, se direciona a Jesus. E ao passo que direciona a Jesus, tudo vai ficando curado, tudo vai se tornando correto, tudo vai se tornando bom. Por isso, irmãos e irmãs, também precisamos estar atentos a esta realidade. O que em nós está ressequido? O que em nós precisa ficar curado? Talvez nós precisamos exatamente perceber que é esta a riqueza da qual precisamos. Como lembra
Santa Teresa de Calcutá, né, ela dizia: talvez a gente não perceba que a maior das pobrezas que existem no mundo é uma pessoa que é muito rica somente, né? A maior das pobrezas é uma pessoa que é muito rica, né? Alguém que tem muito dinheiro, mas que não tem nada do resto. Essa talvez seja a maior das pobrezas dos pobres que nós podemos encontrar. E nos recorda, portanto, também esta mesma santa, que em certa oportunidade, uma daquelas pessoas que mandavam dinheiro para ela e que se achavam, né, porque mandavam dinheiro para que ela pudesse fazer caridade, então decide ir até ela e visitasse, portanto, né, as suas obras. E ao começar a visitar, ela começou a mostrar tudo aquilo que fazia, né, as atenções que as irmãs da caridade fazia em relação às pessoas, atendendo os mais necessitados, os famintos, as crianças desnutridas, enfim. E uma pessoa então leprosa que precisava de banho, a Madre Teresa pediu que ele aguardasse um pouquinho, que ela precisava atender aquele irmão que estava mais necessitado naquele momento, do que ficar mostrando o convento, do que ficar mostrando as coisas, né? E enquanto dava banho naquele homem, naquela pessoa leprosa, não sei bem dizer se era um homem ou mulher, mas enquanto dava banho naquela pessoa leprosa, o homem ricaço disse: eu não faria isso nem por $1 milhão. E então Madre Teresa responde: nem eu não faria por $1 milhão, eu faço por amor, eu faço porque eu encontro Jesus, eu faço porque eu estou indo em direção ao Senhor para curar o meu coração ressequido. Eu não faço por $1 milhão, né? Irmãos e irmãs, e aí nós entendemos melhor a primeira leitura que nós ouvimos, né? Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, ou seja, a igreja. Talvez alguém possa dizer assim: nossa, mas que petulância de São Paulo, né? Querer completar os sofrimentos de Jesus Cristo. Como assim? Jesus está sofrendo ainda nos irmãos mais necessitados? Está sofrendo em nós e às vezes através de nós. Por quê? Jesus mesmo disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E precisamos, portanto, honrá-lo exatamente no corpo e sangue que se derrama sobre este altar. E assim precisamos tomar cuidado exatamente quando vamos comungar, para que não aconteça ultrajes, que não aconteça sacrilégios. Precisamos rezar em reparação, porque o Cristo que às vezes é ultrajado, tanto os sacrilégios que têm acontecido nas últimas semanas que temos acompanhado, não é isso? Mas o mesmo Cristo que disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que precisamos então cuidar e zelar da Eucaristia, que é necessário, né? É o mesmo Cristo que disse: eu estive com fome, não me destes de comer, eu estive com sede, não me destes de beber, eu estive nu e não me vestiste, eu estive enfermo e não me visitaste. É o mesmo Cristo, o mesmo Senhor. Por isso precisamos estar atentos a esta realidade. Precisamos observar que o Cristo que sofre também aí, precisamos então nos alegrar com os sofrimentos. E aí encontra talvez uma dificuldade, né? Às vezes uma unhazinha encravada, uma situação de dorzinha no pé, uma situação que às vezes uma enxaqueca, a gente já começa a se lamentar e ficar estressado com o Senhor. A semelhança dos fariseus e mestres da lei, né? Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Uma situação que faz com que a gente fique irritado, a gente já fica com raiva, já quer chutar o pau da barraca, já quer abandonar tudo. E aí somos convidados a perceber exatamente esta realidade. Primeiramente então, nos alegrarmos com todo o sofrimento que nós podemos colher, e a partir disso, completar na própria carne o que falta das tribulações de Cristo Jesus. Eu não sou corpo de Cristo? Então eu quero completar os sofrimentos dele. Eu também quero ser crucificado com ele. Eu preciso acolher a coroa de espinhos com ele. Porque se eu não entender esta realidade, eu não acolher a coroa de espinhos, não ser crucificado com ele, não morrer com Cristo,
eu não ressuscitarei com ele, não viverei com ele, não estarei na glória com ele. Se eu não sofrer, portanto, com o Cristo sofredor, eu não terei a glória com o Cristo glorificado. Eu não serei triunfado com o Cristo triunfante. Por isso, a esta igreja devemos servir, exercendo o cargo que Deus nos confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude, o mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. Foi escondido durante muitos séculos, mas agora nós temos a chance de, primeiramente, acolher esta palavra, este evangelho, esta palavra que nos foi transmitida, e a partir desta acolhida, transmitir esta palavra, transmitir exatamente este ensinamento, sermos portadores do evangelho. Isso que quer dizer revelado, que agora é revelado aos seus santos. Santos são os separados. Nós somos separados a partir do sacramento do batismo para viver exatamente esta realidade. Como temos vivido, portanto, o nosso batismo? Como hipócritas, como mesquinhos, abandonando, portanto, aquilo que precisamos ter para viver exatamente esta fé. Por isso, peçamos primeiramente ao Senhor a coragem de nos colocar no meio, para sermos curados. Então precisamos mostrar primeiramente, exatamente aquilo que nos constrange, o nosso pecado. Aquilo que às vezes nos deixa humilhados diante dos outros. E precisamos, portanto, nos colocar diante do Senhor, clamando, portanto, o perdão, estendendo diante dele aquilo que nos gera constrangimento, aquilo que nos gera humilhação. E colocando, portanto, o nosso pecado diante do Senhor, termos a confiança de que Ele curará aquela ferida, de que Ele curará aquela situação de enfermidade, e assim, verdadeiramente, conseguiremos, na generosidade dos dons, agirmos como o Cristo nos pede, no amor, na generosidade dos dons, e assim, dando pleno cumprimento à sua lei. A lei do amor, da misericórdia, e assim, tudo aquilo que o Senhor nos ensina, também fazermos com que este amor alcance outros corações. Também nós sejamos portadores da graça, também nós sejamos portadores da bênção. Vamos rezar a São Miguel, pedindo a sua intercessão de modo especial nesta segunda-feira, para que durante esta semana consigamos compreender a necessidade de estarmos em comunidade, de percebermos a importância da correção fraterna, de sermos dóceis também quando precisarmos ser corrigidos, de assim reconhecer a nossa falta, reconhecer os nossos corações e mãos ressequidas, para que nos colocando diante do Senhor com humildade, em prostração e adoração, louvor a Ele, que é digno de toda adoração, de todo louvor, consigamos através de seu servo São Miguel, que humilde foi e venceu o orgulho, a soberba de Satanás, também consigamos vencer a soberba, o orgulho em nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória,
rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Quem como Deus, quem como Deus, Deus é força, Deus é cura, quem como Deus, quem como Deus, Deus é força, Deus é cura, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Confiantes no Senhor, apresentemos no altar de Deus o pão e o vinho, junto às nossas preces, com a mesma confiança de que o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue do Senhor, que as nossas preces sejam para a maior honra e glória de Deus, e assim aconteça o Cristo em nossas vidas.